aqui. Aqui ficou até mais bonitinho, ó. Então nós temos aqui, ó. Olha só que legal. Nós temos agora, tiramos o corpo, né? A gente só vai considerar um ponto aqui, a uma distância R. Agora eu vou pegar o marcador de texto. Depois eu apago, ó. Um corpo aqui a uma distância R, né? E ele gira, tá? Então se a gente tem uma aceleração tangencial, ok? A gente também tem o quê? Uma aceleração, né? Uma aceleração angular e uma velocidade angular. Velocidade angular a gente vai ter porque o corpo está girando, né? Ok? E a gente vai considerar vamos considerar aqui algumas coordenadas. Então aqui essa aceleração tangencial teria na coordenada v e y, por quê? Seria essa v tangente que faz o corpo girar aqui. E nós temos uma outra aceleração, que é a aceleração normal, a aceleração centrípeta, né? Que estaria o quê? Ao longo do raio, né? Do braço de alavanca ou do raio, da distância do eixo de rotação até o ponto. Tá bom? Observe que a gente está falando aqui de uma variação, né, angular de movimento. Tá? Plano XY de rotação, o torque vai estar aqui no eixo Z. Nesse caso aqui vai ser nessa mesma direção e sentido que está apontando aqui. Vai ser para cima mesmo, né? Porque a nossa aceleração está anti-horária. Tá? Bom, tem algumas considerações para fazer aqui, né? Decompomos a força Fi, que atua sobre uma partícula, aquela força lá atrás que a gente tinha falado no slide anterior, uma massa M de corpo rígido nas direções paralelas e perpendiculares. Olha só, então a gente tem essa aqui que é paralela e essa aqui que é perpendicular. Olha só, tá, né? Nós temos uma força que ela pode ser paralela ao eixo, que ela não influi na rotação, e perpendicular ao eixo, né? Então, como que fica a força total, então, que a gente pode ter num corpo em rotação, né? Então, nós vamos ter uma força total, ó, estamos falando de vetor, tá, gente? Sem considerar sinal por enquanto, só vetor. Então, nós vamos ter uma força paralela a VI, então, vamos ter uma força paralela, e uma força perpendicular, na direção RI, tá? Então, ó, segundo a lei de Newton, né? Se a gente aplicar a segunda lei de Newton, a gente tem que a força é igual a massa vezes a aceleração. Não é isso? Né? A força total. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter aqui, ó, massa vezes aceleração, né? Isso aqui, ó, é a aceleração tangente. Né? Acabei de falar agora há pouco. Aqui, ó, a aceleração tangente, né, é igual a aceleração angular vezes o raio na direção de VI. Tá aqui, ó. Então, ok? E nós vamos ter também uma força perpendicular a essa, né, que influencia na rotação. Que vai ser massa vezes quem? A aceleração centrípeta. Então, massa vezes a aceleração centrípeta é a força centrípeta. Professor, por quê que tem um sinal de menos aqui? Porque a aceleração centrípeta, gente, ela aponta para dentro, né? Ela não aponta aqui para fora. Ela aponta lá para o eixo de rotação. A gente já viu lá no comecinho dos nossos conteúdos. Então, lembrando que a aceleração radial, que eu chamo de centrípeta, é v ao quadrado sobre r, né? Como v igual a ômega r, né? A gente substitui aqui, fica o quê? Ômega ao quadrado r na direção de quê? De r, ó. Né? Então, nós temos uma força centrípeta na direção de r, tá? E uma força aqui na direção de v, paralelo a v, ok? Continuando aqui, a gente pode observar, então, né, as componentes dessa força, desse vetor força, né? Então, essa força paralela, ela é o quê? A massa vezes a aceleração tangencial, ó. Ela provoca a aceleração angular, né? Já essa outra força aqui, né, perpendicular à rotação, né, que está fazendo a perpendicular à rotação, ela vai ser negativa porque a força centrípeta ela aponta para o centro do eixo de rotação, né? E ela o quê? Aqui no nosso exemplo é a massa vezes a aceleração normal. A aceleração normal seria a aceleração
radial, tá, gente? Não altera a velocidade angular. É uma força centrípeta. Então, a força que nos interessa é sempre a que altera, porque a gente está estudando aqui quem? A gente está estudando apenas o torque. Ok? Mais uma vez eu rabisquei tudo. Vamos ver o que vem agora. Né? Bom, aqui então a gente tem torque. É força vezes o braço de alavanca. Então isso aqui, se eles já forem perpendiculares, né? Se não forem, a gente então tem que fazer R vezes F, né? Vezes o seno, para a gente achar, né, as componentes perpendiculares. E aí a gente vai ficar então, F seno é quem? Força tangente, ó, né? Vezes quem? O braço de alavanca. Como não é um vetorial aqui, já estamos falando em módulos, não é isso? Então, tanto faz R vezes F como F vezes R. A gente já tirou aqui, né, o seno, tá? Então, esse é o módulo do torque, tá? O que a gente estudou agora há pouco era o seguinte, ó, aquela força que é responsável pela variação do movimento de rotação, né? Era o que? A massa vezes a aceleração tangencial. Aceleração tangencial a gente pode falar de aceleração angular vezes o raio. Se a gente multiplicar tudo isso aqui vezes R, que era o quê? Ó, observe aqui atrás que R é esse braço de alavanca aqui, ó. Né? Ó. Né? Então, a gente obtém o quê? O torque. Né? Então, o que a gente tem? Ó? F tangente R1, né? F tangente vezes o torque, tá? É igual a quem? Massa, então, ó, F tangente vezes R é o torque, né? Tá aqui, ó. É igual a massa R1 ao quadrado vezes o quê? A aceleração angular. Professor, de onde achou esse R ao quadrado? É porque eu multipliquei aqui, ó. Né, ó. Então aqui, ó, F vezes R é torque. É isso? A gente já está considerando um F tangente aqui, tá, gente? F tangente, tá, gente? Fica legal, né? E quando eu multiplico, então se eu multipliquei aqui, eu vou ter que multiplicar aqui e multiplicar aqui. Então, só uma questão de observar, né? Então, a gente tem o quê, ó? MI vezes A tangente, quem que é? Força tangente vezes o raio. Então, que é igual ao torque, que também é igual a massa vezes R ao quadrado vezes alfa. Então, vai depender do que você está calculando, você pode usar um ou outro. Mas aqui a gente só quer mostrar que o torque está relacionado àquela força tangente, né? Não a força total que é aplicada. Tá? Bom, o interessante aqui é isso, ó, né? Isso que é a parte legal. Né? Vamos apagar tudo aqui. A parte legal é que a gente vai também, né, assim como a gente fez as equações lá do movimento circular uniforme, a gente também achou lá ômega ao quadrado igual a ômega zero ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração angular, vezes delta θ. Então a gente passou tudo que a gente sabia de cinemática linear para angular. Aqui nós temos também que as leis de Newton, né, as leis da dinâmica também funcionam, né? Só que nós temos algumas particularidades. Então, por exemplo, ó, lembra que, se vocês lembrarem, M vezes R ao quadrado nada mais é que o momento de inércia do corpo. Não é isso? E o momento de inércia do corpo, eu não falei lá atrás, quando a gente calculou, por exemplo, a energia cinética, ele fazia o papel da massa. Então, no momento circular, momento de inércia, está relacionado também à distribuição de massa. A gente já fez uma atividade semana passada. Ele tem o papel ele faz esse papel da massa no movimento circular, né? Então, força não é igual a massa vezes a aceleração? Tá aqui, ó. Isso aqui é para o movimento linear. E para o movimento rotacional? O seu análogo é quem? O torque. E a massa? O momento de inércia. Né? E a aceleração? A aceleração angular. Sacaram? Então, torque também, torque é igual a massa vezes a aceleração. Ou força rotacional é igual a massa de rotação vezes a aceleração angular. Sacaram? Então a gente tem aqui, isso aqui é a chamada segunda lei de Newton para a rotação. Né? Olha só aqui, a soma dos torques, então imagina que a gente tem M massas, igual a gente tinha lá atrás, a gente tinha M1, M2, M3 e M4 para achar o momento de inércia.
Agora, a gente pode ter o quê? A soma dos torques relacionado ao M1, ao raio 1, ao M2, o raio 2, e etc. Se a gente tiver várias massas, né? Então, olha só que interessante. A soma dos torques, né? Ele vai estar no eixo Z, sempre perpendicular, né? Ele vai ser aqui a soma das massas vezes R ao quadrado, vezes a aceleração, né? E o que é essa soma das massas? É quem? Momento de inércia. Então, o torque total que age sobre o corpo é igual ao momento de inércia do corpo vezes a aceleração angular, né? Forma análoga à segunda lei de Newton para a rotação de um corpo rígido. Esse aqui é igual ao F igual a M vezes A. Tá ok? Então, é o análogo. Então, quando a gente falar de segunda lei de Newton, a gente está falando por linear, força igual a massa vezes aceleração, e por rotacional, torque é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Né? Então, olha só, a gente está fazendo uma segunda teoria paralela apenas para um movimento rotacional. Né? Bom, resumindo aqui então o que a gente viu, né? Como vimos anteriormente, as variáveis angulares de um corpo rígido girando em torno de um eixo Z têm sempre correspondentes lineares. Ó. Então o torque ele tem um comportamento, né? A gente pode associar a força, a aceleração angular com a aceleração linear e o momento de inércia com a massa, né? No movimento linear. Vamos definir mais uma grandeza angular que nos será extremamente útil, o momento angular. Né? Então, depois, no nosso próximo encontro, a gente vai definir quem? O momento angular de um corpo, tá, gente? O momento angular, ele está muito relacionado, nós temos o momento linear. O que é o momento linear? Quantidade de movimento, que era M vezes V. Né? Que se um corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento na mesma direção e no mesmo sentido. Né? Para alterar isso, a gente tem que colocar uma força. O momento linear também vai ter o seu um paralelo a isso. Né? Se ele estiver em rotação e o torque estiver apontando por uma direção, o momento linear tende a manter a direção e o sentido do torque, tá? Ou do movimento de rotação. Ok? Bom, lembrando que o torque, então, ele é R produto vetorial F, né? Ok? Então, a gente tem que achar os componentes perpendiculares entre R e F. E para isso a gente usa um seno. Beleza? Bom, vamos ver o que a gente tem aqui. Vamos ter um exemplo aqui, no exemplo 10.2. Desenrolando um cabo. Isso aqui, gente, o legal é que aqui ele vai usar... a gente estudou esses mesmos exemplos lá no movimento circular uniforme. Então lá a gente tentava achar, geralmente, a velocidade de um corpo, né? Ou a distância que ele andou, delta θ. Né? Agora, como a gente está falando de dinâmica de rotação, a gente está preocupado com a causa da rotação. Então, geralmente, aqui a gente vai estudar o que? A aceleração. Então, muitas vezes, quando você quer a aceleração de um corpo em rotação, a gente vai usar, ou de um corpo, né, também no movimento linear, você usa ou força igual a massa vezes aceleração, ou torque igual a momento de inércia vezes a aceleração angular. Então, depende da pergunta, você vai, né, abordar o exercício com uma certa teoria. Tá? Então, aqui é o mesmo exercício, né, onde o cara puxa, né, com uma força de 9 newtons por uma distância de... Eu não lembro, ele dava aqui uma distância de 2 metros do outro exercício, não é isso? Né? Que estava enrolado aqui em um cilindro rígido de 50 kg, ó. Então a massa do cilindro é de 50 kg, onde tem um diâmetro de 0,12, né, ou 12 centímetros, ou raio de 6 centímetros. Ok? Então o cabo é enrolado diversas vezes em torno de um cilindro sólido uniforme que pode girar em torno do seu eixo. O cilindro possui, igual a gente falou, um diâmetro de 12 centímetros, massa de 50. O cabo é puxado com uma força igual a 9 newtons. Supondo que o cabo seja desenrolado sem dilatar e sem deslizar, qual é a aceleração? Lá no nosso exercício, lá acho que ele dava, né, que o cabo era puxado por 2 metros.
E aí você precisaria dessa distância, né? Para poder calcular a velocidade final que ele obtém. Ou até a energia, né? Bom, agora a gente nem precisa dessa distância, né? Desse tamanho de cabo. Bom, vamos olhar aqui um pouco, né? Então, olha só. Essa força, ela exerce um torque, porque ela está agindo na periferia do cilindro, ó. Né? Então, o raio aqui de ação é de 0,06. Observe que, como ele está na periferia e olha só o ângulo, ele já faz 90 graus aqui, né, com o raio de ação. Então a gente nem vai precisar muito, né? O seno de 90 é 1. Né? Outra coisa que é interessante que ele deixa nesse exercício aqui, ó, é isso aqui, ó. Né? Então, como ele gira anti-horário, né? Ok? É como se, vamos ver aqui, torque no sentido anti-horário, são positivos. Então, para nós aqui, como se estivesse saindo, né? Torque positivo, como se estivesse saindo do plano aqui da página, né? Do slide aqui que a gente está vendo, tá? Da tela do computador. Plano da página. Ok? Vamos continuar então. Ora, então, dinâmica de rotação, né? O análogo rotacional da segunda lei de Newton diz que o torque resultante que atua sobre o corpo é igual ao produto do momento de inércia do corpo vezes a sua aceleração. Segunda lei de Newton, ó. Né? A soma dos torques. Professor, mas por que esse tal de soma dos torques? A gente vai ter que, se tiver várias forças atuando. Né? Aqui nós temos apenas uma força, então a gente não precisa de mais que isso para calcular o torque. Apenas uma força, senão a gente teria que fazer mais, né? Mais forças aqui, mais torques. Tá? Então, olha só. O que nós temos? Então, que a aceleração angular é o torque dividido por quem? Pelo momento de inércia. Simplesmente isolamos esse I aqui. Né? Bom, força vezes o raio, como já está fazendo um ângulo de 90 graus, isso aqui é o torque. Ó. E o momento de inércia? A gente vai lá naquela tabelinha que a gente viu no capítulo passado, eu até coloquei ela depois aqui, de novo, em outro exercício, e a gente acha o momento de inércia de um cilindro sólido, que é mr ao quadrado dividido por 2. Tá? Resolvendo esse cara aqui, passa esse 2 para cima, né? Fica R corta com R, a gente vê 2F dividido por mr. Aí se substitui os valores, ó. Então nós temos que nossa aceleração angular é de 6 rads por segundo ao quadrado. Né? Simples, né, gente? Então, não tem segredo algum aí. Bom, vamos ver o que a gente tem agora. Nós temos um outro, né? Que também ele é análogo ao exercício do capítulo 9. Né? Então, quem não fez, volta lá, que com certeza ele deve pedir a velocidade final, alguma coisa assim. Bom, a figura 10.9 mostra a mesma situação analisada no exemplo 9.9. Deixa eu ver se eu não pulei nada aqui. O exemplo 9.9. Né? Então, quem quer voltar lá para dar uma olhada, que está aqui, ó, usando métodos de energia. Agora, haja aceleração do objeto de massa m. Ó. Ok? Então, eu quero achar a aceleração desse objeto. Tá? Eu acho que no exercício 9 a gente achava a velocidade final com que ele toca aqui o chão. Né? Ou essa altura h. Não é isso? Ok? Bom, então a gente pode fazer o diagrama do corpo livre. Né? Então, a gente pega aqui, ó. Para o bloco, tá aqui, ó. A gente tem uma tração, né? Apontando para cima. E a massa vezes a gravidade apontando para baixo. Gente, vocês têm que ter em mente que se eu cortar esse cabo aqui, ó, nesse ponto aqui, esse corpo não vai ter tração atuando sobre ele. Então ele vai cair o quê? Com o seu peso. Então ele cai com uma gravidade G. Então a aceleração seria automaticamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ele só cai um pouco mais devagar porque ele tem a atuação dessa tração aqui, ó. Bom, se a gente for para o corpo, para o cilindro sólido, a gente tem o quê? Essa tração é uma corda enrolada em torno do eixo do cilindro. Então, olha só, ele vai gerar um torque aqui, é como se fosse uma força. Então, torque, quem que é? Torque vai ser tração vezes, não confunde o T com T, tá? Então, torque, não confunda T com T, moleza, né? T com tal. Né? Vai ser o torque vezes o raio de atuação, já faz um ângulo de 90 ali, já está perpendicular, né? Bonitinho.
Então a gente tem um torque atuando nesse corpo, tá? Então esse corpo aqui, devido ao seu momento de inércia, lembra que a gente estudou lá atrás? Ele vai criar uma dificuldade a iniciar o movimento de rotação. Essa dificuldade se traduz nessa tração dessa cordinha. É o que dificulta a queda desse cara aqui, bum, até aqui embaixo, né? Bom, aqui nós temos o torque atuando, mas nós temos também a força, né? Observe que esse cara aqui é como se ele tivesse pivotado, né? Ele não se mexe no eixo Y, então ele tem a massa vezes a gravidade dele, mas ele tem uma normal que ele está preso, na verdade, esse cara. Então, no eixo Y, ele não se move, né? Ele só vai ter esse movimento de rotação mesmo. Então, ele não se move linearmente, só rotacional, tá bom? Então, olha só. Então, a soma das forças em X é zero. Em X ele não se move para lado nenhum. Então, nem vou colocar aqui. Mas em Y nós temos o quê? Ó? Então, a soma das forças em Y que atua nesse corpo aqui, total. Tá? O que ele é? M vezes G, ó, eu considerei para baixo positivo. Tá bom? Então, M vezes G, olha só. Então, nesse corpinho aqui, M, nós temos M vezes G puxando ele. Não é isso? Mais outra força. Qual outra força? A tração. Só que a tração aponta para o outro lado. Então, vetorialmente, a gente coloca ele negativo. Tá bom? Então, a somatória das forças que agem no corpo de massa M, que é essa massinha aí, ele é igual a massa vezes gravidade menos a tração. Se nós não tivéssemos essa tração, essa cordinha amarrada, ó, ele ia cair com a força peso. Ele ia cair com a aceleração da gravidade, igual a gente comentou anteriormente. Como ele tem interferência dessa tração, ou desse cilindro, ele vai cair com uma aceleração Y menor do que G. Tá bom, gente? Tem que ser menor, né? Bom, até aqui a gente só achou, né? Quais as forças que atuam sobre o corpo de massa M no Y. Agora, se a gente for, né? Dá pra gente olhar também o outro corpo. O outro corpo, né? O cilindro, ele não possui forças nem em X nem em Y. Ele só possui torque atuando sobre ele. Então, a somatória dos torques, né? Como a gente só tem uma tração, então, só vai ser o quê? R, que é o raio do nosso cilindro, vezes quem? Essa tração dessa cordinha aqui, ó. Ok? Bom, mas o torque também é o quê? O torque, ele é o momento de inércia vezes a aceleração angular. Tá bom? Então, o que nós temos, ó? Se a gente for lá para um cilindro, tá aqui, ó. Né? Tá pequeno aí, mas 1/2 de mr ao quadrado. Então, a gente substitui o I aqui por 1/2 de mr ao quadrado. Fica vezes a aceleração angular. Tá? Ok? Bom, a gente tem o que, gente? A mesma aceleração que esse cara, que o cilindro vai sofrer aqui, que é a aceleração tangente, vai ser a mesma aceleração que o corpo vai cair. Ok? Então, nós temos o que, ó? Deixa eu apagar aqui. Nós temos, ó, esse cara vai cair com uma aceleração AY. Ok? Quer dizer que essa cordinha aqui vai estar o quê? Sendo puxada com uma força de tração, aonde vai fazer uma aceleração angular, né, uma aceleração tangente. Então, essa força é a força tangente, que vai ser o quê? Essa aceleração Y também. Então, não tem como, se a corda é inextensível, não tem como esse cara descer com uma aceleração diferente aqui, tá? Na tangente. Ok? Então, na verdade, ó, o que a gente tem? Nós não temos que aceleração tangente não é o raio vezes a aceleração angular? Tá aqui, ó. Né? Ok? Então, se a gente vir aqui, ó, um desses raios aqui, vezes a aceleração angular, vira esse AY aqui, ó. Né? Então, nós temos o que, ó? A tração, então, né, vai ser igual a meio, né, a meio de M, tá? A Y, lembrando que esse R aqui, ó,
ele passou dividindo. Então, corta um aqui, ó, e outro aqui. Um R desse aqui, ó, a gente usou para fazer o A tangente, ou AY. Então, ele tem que a tração, né, é igual a 1/2 da massa, vezes o quê? A aceleração que o corpinho vai ter em Y, ou a aceleração tangente que o cilindro vai sofrer. Tá bom? Bom, continuando agora, a gente vem substituir essa tração aqui no diagrama do corpo livre, na análise que a gente fez do diagrama do corpo livre para massinha, né? A gente tinha visto que a massa vezes gravidade menos tração. Qual que é a tração agora? A massa vezes a aceleração tangencial é igual a massa vezes a aceleração tangencial. Essa aceleração tangencial é a mesma que o corpo cai. Né? Isolando o AY, né? A gente passa aqui um sinal de mais para lá, isolando a Y, a gente tem o quê? Que a gravidade, então, é 1 mais a massa do cilindro dividido por 2 vezes a massa do corpo. Então, achamos a massa, a aceleração que o corpo cai. Ok, gente? Lembrando que, se não houver o cilindro, a massa dele vai para 0. 0 dividido por qualquer número é 0. Então, fica G dividido por 1. Né? Então, se não houver o cilindro, esse corpo cai com uma aceleração y igual à gravidade. Agora, vai depender da massa do cilindro, né? Cilindro, lembrando que a gente tirou isso aqui de um cilindro maciço, né? Quanto maior a massa do cilindro, menor a aceleração. Lógico, quanto maior a massa do cilindro, maior vai ser o momento de inércia, mais difícil dele começar a rotacionar. Tá bom? Vamos continuar aqui. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de movimento combinado, tá, gente? No movimento combinado, a gente tem um movimento de rotação e translação. Até coloquei aqui um gifzinho, dois gifzinhos aqui de bumerangue, onde o cara joga. Então ele joga o bumerangue rodando, ele vai rodando em torno do próprio eixo, ó, ele roda em torno do próprio eixo, e também ele faz o movimento de translação, ele vai e volta. Ok? Então ele vai rodando assim, ó, em torno do próprio eixo. Então ele tem um movimento, né, um movimento combinado de translação e de rotação. Ok? Então a gente pode imaginar esse corpo, né, dividir esses movimentos em dois. Rotação em torno do próprio eixo, então o corpo é como se ele ficasse rodando em torno do próprio eixo durante o movimento, e o movimento de translação, né? Então fica bem claro aí com os bumerangue, né? Como funciona com os bumerangue. O homem fica doidinho que leva uma pancada na cabeça, né? Ok? Tá? Bom, a gente tem que estudar então a energia desse movimento, ou o que nós temos associado, né, a esse movimento aí, com velocidade de centro de massa, etc. Para a gente ter alguma ideia do combinado, né, da rotação e da translação. Tá bom? Falando em rotação e translação, é mais ou menos igual a gente tem no movimento da Terra em torno do Sol, né, gente? Ou da Lua em torno do Sol, mas Terra em torno do Sol. Ele dá uma volta em torno de si, mas ele também dá, né, uma volta no Sol em torno em um ano. Então a gente tem um movimento combinado. A gente pode simplesmente estudar o movimento só de rotação da Terra, ou só de translação da Terra em torno do Sol, ou movimento combinado. Tá bom? Bom, aqui então a gente tem um movimento de rotação e translação. E o que nós temos aqui? Então imagina um corpo, né? Um corpo girando. Então ele está em rotação, ok? Mas ele também tem uma velocidade de centro de massa, ó, porque ele está em translação. Então, observe assim, nós temos um corpo, né? Então, imagina, nós temos lá o bumerangue, vamos ver se eu consigo desenhar bumerangue, não sei desenhar essa nhaca, não, né? Então, nós temos um corpo, vou desenhar aqui um pauzinho qualquer aqui, ó. Nós temos um corpo, tá? Ele pode girar em torno do próprio eixo, ok? Se ele girar em torno do próprio eixo, né? Ele vai ter uma velocidade angular, tá bom? E ele também, mesmo girando em torno do eixo, ele vai fazer um movimento de translação, onde o seu centro de massa vai estar se movimentando, tá? Então, o centro de massa do corpo aqui, ó, ele está se movimentando no movimento de translação. Então, você tem a velocidade do centro de massa também,
Então, quando a gente analisa um corpo no movimento de rotação e translação, a gente pode falar que ele está rodando em torno, né, do seu próprio eixo com a velocidade ômega, mas se ele também estiver se movimentando em translação, o corpo inteiro aqui, o seu centro de massa também vai estar em movimento. Não de rotação, né, mas um movimento linear. Tá bom? Então, o que nós temos? Se a gente for... Eu não vou mexer muito com a parte vetorial, mas se a gente for pensar, então, a energia total desse corpo vai ser uma energia de movimento relacionada ao movimento do centro de massa, de translação, né? Que é a massa do corpo, velocidade do centro de massa ao quadrado. Então a energia cinética é 1 meio de mv ao quadrado, né? Então aqui é o movimento do centro de massa. E também a gente vai ter a combinação, né? Uma quantidade de energia associada à rotação, energia cinética à rotação. A gente já viu no capítulo anterior que é o quê? Momento de inércia do corpo vezes a velocidade angular ao quadrado. Então, a energia cinética total aqui que a gente tem no movimento de rotação e translação é a soma, então, das energias. Né? Então, a gente tem a soma energia de... Se o movimento está em rotação e translação, a gente vai somar energia tanto do movimento linear, a gente vai considerar, então, o centro de massa, a velocidade do centro de massa do corpo, e, no caso de ele estar rotacionando também, a gente vai somar, né, o seu momento de inércia, que a gente sabe que é mais difícil ou mais fácil um corpo girar ou começar e parar o seu movimento de rotação devido ao seu momento de inércia, distribuição das massas, né? E a velocidade angular, lembrando que a velocidade angular é igual, a gente está considerando só corpos rígidos, né? Ela é igual para qualquer ponto do corpo. Tá? Então, somando toda essa a energia desses dois movimentos, a gente tem uma energia total de rotação e translação. Ok? Bom, outra coisa que a gente tem, então, na rotação e translação, a gente tem quando a gente fala que a gente tem rotação, né, movimento de rotação sem que haja deslizamento. Então, quando um carro, por exemplo, patina, a gente pode falar que há deslizamento, tá ok? Então, em relação ao solo, o pneu está rodando sem atrito. Então, a gente fala que há deslizamento do pneu. Mas aqui a gente está tentando estudar quando não há deslizamento. Tá? Então, quando o pneu não como que chama? Quando a gente acelera o corpo e não há aquela derrapagem, né? Quando o pneu roda mais rápido do que o solo, tá ok? Bom, então a gente pode considerar o movimento circular de um corpo, uma roda de um carro, por exemplo, né? E dividir ele em duas partes. Então, a soma do movimento, o movimento total, né, final, as velocidades total ou a observação do movimento total, pode ser dividido em duas partes. Um movimento de translação e de rotação. Né? Se a gente pegar um carro, por exemplo, você desenhar carro, né, ele tem as rodinhas aqui, ó, não é isso? Essa rodinha roda. Então, a velocidade que essa roda aqui anda, o carro também anda. Né? Então, esse é o movimento de translação. Né? Ok? Bom, dividindo isso aqui, então, a gente pode fazer uma análise melhor dos dois movimentos, rotação e translação sem deslizamento, tá? Quando a gente não canta pneu, por exemplo. Bom, então o que a gente tem aqui? Ó? Então, se a gente for pensar só na translação, né? Só na translação, a gente vai ter o quê? Bom, podia ter vários pontos aqui, né? A gente vai dividir em alguns pontos. Ó. O ponto 1 é o quê? A gente tem uma velocidade aqui, ó. Nessa borda aqui, a velocidade... Toda a roda, na verdade, vai ter a mesma velocidade de centro de massa, não é isso? Não tem como um carro se mover de um lugar para outro e deixar um pedaço da roda para trás. Tá joia? Então, o centro, qualquer ponto aqui vai ter a mesma velocidade. Então, esse ponto 1 vai ter velocidade do centro de massa. Esse ponto 2 vai ter velocidade do centro de massa. Esse ponto 3 vai ter velocidade do centro de massa. Esse ponto 4 vai ter velocidade do centro de massa. Esse ponto do centro vai ter velocidade do centro de massa. Se não tiver um carro aqui em cima, o carro inteiro vai se deslocar com a velocidade do centro de massa da roda. Joia? Esse aí é o movimento de translação. Bom, o movimento de rotação, né? Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma velocidade angular. Essa velocidade angular
nada mais é do que o raio vezes a velocidade do centro de massa dividido pelo raio. Né? Bom, para que não haja deslizamento, tá? Para que não haja deslizamento, a gente tem que ter o quê? Que a velocidade do centro de massa tem que ser igual a R vezes ômega. Ou a velocidade do centro de massa é a mesma da velocidade, né, nas periferias do corpo. Né? Então, se a gente for pensar aqui, ó, nesse ponto, né, imagina o corpo girando aqui o horário. Tá? Então, no ponto onde era o 1 anteriormente, aqui ó, velocidade 1' de rotação, a gente vai ter menos velocidade de centro de massa. Lembrando que a velocidade sempre é tangente ao corpo, não é isso? Então, a velocidade que nós temos aqui é a velocidade menos a velocidade de centro de massa. Por que menos? Que é ponto para o outro lado. Na velocidade 2, nós temos também na periferia, nós temos apontando para cima. No ponto 3, nós temos uma velocidade para frente igual a velocidade, todas vão ser igual ao centro de massa. E para 4, nós também temos centro de massa. Lembrando que a velocidade na periferia é ômega vezes R. Né? Então, para que não haja deslizamento, a gente tem que a velocidade da periferia tem que ser igual à velocidade do centro de massa. Por quê, professor? Porque para que não haja deslizamento, né, para que não haja deslizamento, momentaneamente, quando um ponto do pneu está em contato com o solo, esse ponto não pode se deslocar em relação ao solo. Ele tem que ficar momentaneamente, instantaneamente, parado em relação ao solo, em contato em relação ao solo. Porque senão nós temos o quê? Aquele sistema do carro começar a cantar pneu. Então ele roda mais rápido que o chão. Então isso aí é deslizamento, vai estar havendo deslizamento. Para que não haja deslizamento, a gente tem o quê? Automaticamente que a velocidade, a roda não tem uma velocidade maior do que que ele esteja parado em relação ao solo. Então, se a gente considerar que a velocidade do corpo, né, da periferia é igual ao centro de massa, a gente consegue ter isso. Né? A gente consegue observar, a gente consegue ter que... Parece estranho, né, gente? Mas é isso mesmo. A gente consegue observar que, somando as velocidades, ó, então no ponto 1, né, nós temos a velocidade de translação e de rotação. Quando a gente soma essas duas velocidades, a gente tem uma velocidade zero. Né? Quer dizer o quê? Que a velocidade em relação ao solo, né, é zero. Tá bom? Então, momentaneamente, instantaneamente, essa roda não está rodando mais rápido que o solo. Então, a gente pode falar que não existe deslizamento. E como fica no ponto 2, por exemplo? Ó, no ponto 2, a gente tem a soma de uma velocidade, né? V2' está aqui, ó, com uma, né, velocidade de centro de massa, então a gente tem uma velocidade que seria 45 graus. Observe que a gente tem um torque aqui sendo gerado. Ó. Bom, e em cima no ponto 3, nós temos a somatória das velocidades. Olha só, as duas apontam para o mesmo lado. Então, a velocidade no ponto 3 é 2 vezes centro de massa. E no ponto 1, que é embaixo, é metade do centro de massa. Né? Então é como se todo esse corpo aqui estivesse girando em torno desse ponto 1. Ok? Pena que nós não estamos na sala, né? Senão nós poderíamos discutir melhor isso, eu acho bem legal. Num outro ponto aqui, ó, nós temos o quê? Nós tínhamos a velocidade de centro de massa e nós tínhamos a V4'. Então nós temos essa velocidade com 45 graus. Então, isso aqui é a clara, né, configuração de um movimento de translação e rotação, né, de rolamento, a gente fala, sem deslizamento, tá bom? O que é interessante, chama atenção, são esses dois pontos, né, sempre chama atenção de todo mundo, igual chamou a minha. Professor, mas como que essa velocidade de 1 tem que ser 0? Para, né, que não haja deslizamento, senão a gente vai ter o pneu cantando lá, queimando o pneu, né, se a gente pensar num carro, né, numa arrancada. Então, para não haver deslizamento, um carro elétrico, por exemplo, ele controla o torque para que não haja deslizamento, né? E economize combustível, etc., energia, né? Que não deixa de ser combustível. Então, na próxima figura, a gente tem uma foto, que é o próprio Halliday, que tirou no laboratório, onde ele confirma isso, né? Então, é a fotografia de uma roda girando,
em contato com o chão, né? Não há deslizamento. Então essa foto foi tirada, né? Então, uma fotografia de uma roda de uma bicicleta em movimento. Os raios de baixo estão mais nítidos que os raios de cima, porque estão se movendo mais devagar, como mostra a figura 11.4. Então esse aqui é um fenômeno comprovado toda vez que a gente tem um rolamento sem deslizamento, né? Que haja, então, a combinação então o rolamento é a combinação da translação e da rotação. Esse fenômeno é muito óbvio, então ele aparece. Então você observa aqui embaixo, você tem uma velocidade menor, né? Em cima uma velocidade maior. Isso pode ser representado pela nitidez dos raios, né? Isso é bem legal mesmo, né? Ok? Bom, vamos continuar então. Vamos falar um pouquinho sobre... vamos fazer um exemplo aqui sobre o ioiô. O ioiô é um exemplo simples de rotação e translação. Um ioiô primitivo, né? Um ioiô primitivo é feito enrolando-se um fio diversas vezes em torno de um cilindro de massa M e raio R, né? Você mantém presa a extremidade do fio enquanto o cilindro é liberado sem velocidade inicial. Então ele sai do repouso, né? Então tá aqui, ó. Então nós temos o quê? Um raio onde vai ter um torque, não é isso? Então a gente vai ter uma tração aqui. Uma velocidade de centro de massa zero, uma velocidade angular zero. Velocidade inicial, tudo inicial, condições iniciais, né, gente? O fio se desenrola, mas não desliza, tá? Nem se dilata à medida que o cilindro cai e gira. Então ele vai desenrolando, então, o ioiô, né? Ok? Então ele cai de uma altura H. Use considerações de energia para achar a velocidade do centro de massa do cilindro sólido, depois que ele caiu uma altura H. Então a gente vai usar as considerações de energia para achar a velocidade do centro de massa, tá? Lá no final do movimento, ok? Bom, uma das condições é que a velocidade do centro de massa tem que ser igual a R vezes ômega, a velocidade da periferia, ok? Então, condição de rolamento sem deslizamento. Então nós temos que a combinação dos dois movimentos, energia combinada, né? E nós temos o que então? Substituindo os valores, nós temos que a energia vai ser a energia vai ser 1 meio de mv centro de massa ao quadrado mais 1 meio. Qual que é o momento de inércia de um cilindro? De um cilindro, tá aqui, ó. 1 meio de mr ao quadrado. Ômega ao quadrado, né? É v do centro, velocidade sobre r, né, gente? Só como é o quadrado, né? Lembra que v é igual a ômega r. Então você passa o r dividindo e eleva ao quadrado. Então nós temos a velocidade de centro de massa sobre r ao quadrado. As condições são essas, né? Que a velocidade na periferia seja igual à velocidade do centro de massa. Então a gente tem essa igualdade aqui. Bom, fazendo essa conta aqui, a gente tem que a energia, então, final, né, lá embaixo, é de 3/4 de m velocidade de centro de massa ao quadrado, né? E em cima, nós temos energia potencial, a gente vai falar já sobre isso. Então, ó, análise da conservação da energia, né? Então, olha só. Nós temos inicial, uma energia inicial, cinética lá em cima, mais energia potencial. E depois, quando ele desce uma altura H, nós temos uma energia cinética final, que a gente acabou de calcular aqui, depois de uma altura H, e energia potencial final. Se H, né, se a gente considerar aqui, quando ele percorre uma altura H, ele chegou no ponto mais baixo, a gente tem o quê? Que energia potencial 2 é zero, só que nós não tínhamos velocidade nem angular, nem velocidade de centro de massa. Então, automaticamente, a energia cinética no início do movimento também é zero. Então, toda energia potencial gravitacional, né, foi convertida em energia cinética. Só que essa energia cinética agora é a combinação do movimento de rotação e translação. Bom, isolando esse cara aqui, observe que a gente pode cortar o m, não é isso? Então, a velocidade de centro de massa é igual a raiz de 4/3 de GH. Tá? Ok? Então, a gente achou a velocidade do centro de massa quando ele cai de uma altura H. Né? A gente já tinha visto um exercício lá no começo, né? Que o valor que um objeto cai de uma altura H em queda livre é a raiz de 2GH. A gente já tinha feito isso aí, eu acho que eu devo estar até na aula anterior, né? Eu acho que quando a gente falou de energia lá no movimento circular uniforme. Tá? Então, é 4/3 de GH. Então, é bem menor, né? Então, esse valor é menor que a raiz de 2G, H, a velocidade que o objeto atinge ao cair uma altura H.
Porque 1/3 da energia potencial do cilindro se transforma em energia de rotação. Então, isso que é legal. Quando ele só cai em queda livre, ele cai com a velocidade de raiz de 2GH. Quando ele cai, né, no caso ele tem um pouquinho de energia, ele usa para rotacionar o ioiô. Então, um pouco dessa energia é utilizada para rotacionar o ioiô, né, gerar uma tração ali, em consequência, um torque, né, e um aumento na aceleração. Então, ele gasta 1/3 dessa energia para poder fazer o corpo girar. Tá bom? Então, bem legalzinho esse exercício. Bom, vamos lá, acho que deve ser o último esse aqui que eu cansei. Movimento combinado, né? Exemplo 10.6. A aceleração de ioiô primitivo. Para o ioiô primitivo, do exemplo 10.4, figura 10.18, haja aceleração de cima para baixo do cilindro e a tensão no fio. Então aqui, ó, nós já estamos falando, ó, né? Nós estamos aqui com o corpo, nós temos uma aceleração do centro de massa, uma velocidade do centro de massa. Condições iniciais são as mesmas. O diagrama do corpo livre, então, agindo no ioiô, nós temos a massa vezes a gravidade, o peso, e se não tivesse uma cordinha, ele ia cair com a gravidade G. Como tem, então, essa tração causa um torque, né, e um pouco de energia, então, é gasto para fazer a rotação do ioiô, e isso faz com que ele diminua a sua aceleração de queda, né, ou a sua aceleração no eixo Y, né, que vai ser igual à aceleração tangente, né, porque nós temos uma força tangente aqui dessa tração, então vai ser igual à aceleração tangente. Bom, vamos agora, né, através do gráfico, analisar isso aqui. Então, a somatória das forças em Y no ioiô é a massa vezes a gravidade. Então, a gente colocou para baixo positivo. O que aponta para cima é a tração, né? Então, a tração menos a tração, nós temos a massa vezes a aceleração. Aqui vai ser o centro de massa, vai ser igual à aceleração tangente, né? Que causa o torque. Bom, agora como a gente tem uma rotação, a gente tem que analisar o torque. Então, o torque vai ser a tração vezes o raio. A gente sabe também que o torque é o momento de inércia do corpo vezes a aceleração angular. E assim como a gente fez lá atrás no exercício anterior, a gente vai para a tabelinha, acha qual é o momento de inércia, coloca aqui, vezes alfa, né? Só que a gente tem que a aceleração tangente é alfa vezes o raio. Então e essa aceleração tangente ela vai ser igual a quem? A aceleração do centro de massa. Então, né, a gente tem aqui essa igualdade. Bom, substituindo tudo, a gente tem então que a aceleração daí a gente substitui tudo aqui, a gente vai ter um valor, divide por E, a gente vai ter o valor da tração, né, que vai ser 1/3 de mg. Opa, 1/3, né, 1/3 de ma. A gente substitui lá e acha que a aceleração é 2/3 de g. Então a gente consegue achar substituindo na primeira, na soma das forças em y. Bom, como a gente sabe a aceleração, né, centro de massa em y, a gente vem substituir naquela igualdade que a gente tinha achado aqui e consegue achar também a tração do corpo em função da gravidade. Então é 1/3 de mg. Tá? Ok? Então o corpo não cai com a aceleração da gravidade, apenas com 2/3. Então, usando a fórmula do movimento com aceleração constante, então só analisando, né? Se a gente fosse usar a fórmula do movimento com aceleração constante, então a gente coloca velocidade de centro de massa ao quadrado, velocidade final, igual a 2 vezes a aceleração vezes h, você pode mostrar que a velocidade de ioiô, depois que ele cai uma distância h, é 4/3 de GH. Então, se você tem a aceleração aqui, né, você pode usar também a equação de Torricelli para achar, né, a velocidade do centro de massa. Como for, confirmando o resultado, então, que a gente fez do exercício anterior, tá, gente? Então, as equações se complementam, tá? Então, aqui são análises, né, de energia. Essa aqui é a aplicação das leis da segunda lei de Newton, né, que é a soma das forças e a soma dos torques, né, do corpo é o que vai gerar uma aceleração. Se ela for diferente de zero, ela gera uma aceleração, né? Ok? Bom, e aí nós terminamos o nosso conteúdo. Vou deixar os exercícios para vocês fazerem. Muita atenção lá na hora de fazer a provinha. Espero que vocês, pelo que eu estou vendo, vocês estão indo bem. Estou muito feliz, né?
Desculpa se tá saindo alguma coisa aí meio atropelada, eu tô tentando fazer bem. Eu acho que tá dando, pelo que eu tô vendo, tá dando pra todo mundo fazer, né? Então não tá corrido. E espero que vocês se cuidem aí, precisando, gente. Não desesperem, não, só entrar em contato, tá? Mais uma vez eu gosto de frisar que o aprendizado depende de vocês, tá, gente? Depende de você estudar e tal, porque o aprendizado à distância ele é mais. Claro que a gente tenta aqui deixar mais simples para vocês com as explicações, mas mesmo assim, eu sei que não é fácil. Ok? Abração, se cuidem, tá? Tchau!